1 Tessalonicenses 5, 9 a 11, diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como na verdade o estáis fazendo. Que Deus nos abençoe. Eu quero pensar com os irmãos hoje, por que as pessoas abandonam a igreja? Por que as pessoas saem da igreja? De acordo com o censo de 2022, realizado pelo IBGE e divulgado em 2025, 8% dos brasileiros se denominam desigrejados. Isso significa que aproximadamente 17 milhões de pessoas afirmam que já foram crentes, já pertenceram à igreja, se intitulam como cristão, possuem algum tipo de fé, mas não estão vinculados, não frequentam a nenhuma igreja. Os dados do IBGE, além de alarmantes, nos levam a um fato inédito nesse censo de 2022. Antes nós ouvíamos falar só dos católicos culturais, né? Aqueles católicos não praticantes. Agora nós temos os evangélicos não praticantes, que afirmam crer em Jesus, mas não acreditam que precisam frequentar uma igreja, eles não precisam ir a um templo para cultuar. E a coisa fica mais feia quando analisamos os motivos pelos quais essas pessoas, os desigrejados, se afastaram da igreja. Alguns dizem que a igreja está dentro deles, que eles são a igreja e portanto não precisam congregar. Outros afirmam que as igrejas se corromperam e a verdadeira fé pode ser vivida de modo individual, sem a reunião com pessoas. Há também os decepcionados com algum tipo de tratamento, né? Gente que teve algum tipo de probleminha, brigou na igreja, saiu. Outros carregam mágoa, né, da liderança, dos determinados problemas dentro da igreja, dos irmãos. O fato é que nós precisamos avaliar seriamente a nossa conduta como crente. E aqui eu quero chamar a sua atenção para um dado que esse texto aqui de Tessalonicenses, um princípio que vai ser repetido em Hebreus 10, 25, e que pode ser a causa do afastamento dessas pessoas, e que se nós não tratarmos, não cuidarmos de nós mesmos, pode ser também causa de um futuro afastamento nosso. Eu sei que eu não posso jogar toda a responsabilidade, né, dos desigrejados sobre os ombros da igreja. Seria irresponsável da minha parte dizer que a igreja tem culpa, que os irmãos são culpados, que a liderança é culpada por esse número alarmante de pessoas fora da igreja. Eu sei que eles são responsáveis diante de Deus por suas vidas, por suas condutas. Cada um de nós somos adultos e responsáveis, mas nós precisamos ver onde foi que de alguma forma nós erramos. A igreja precisa assumir então a sua parcela de culpa e corrigir os erros. Isso deve ser um ato de maturidade da própria igreja. Não dá para, de certa forma, aceitar que 17 milhões de crentes, de discípulos, que estão por aí desmembrados, espalhados por todo esse país, tentando se reerguer e viver sozinhos, como membros mutilados do corpo de Cristo. Os crentes verdadeiros, eles sabem que não podem viver fora da videira verdadeira. Se você é crente verdadeiro, verdadeiramente crente, lembre-se disso. Jesus disse: eu sou a videira e vós o quê? Vós sois os ramos. Todo ramo que é afastado de mim, ele não vai crescer, ele não vai florescer, ele não vai dar fruto, pelo contrário, ele vai morrer. Então, os crentes sabem disso. E mais, Jesus disse: olha, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Então, a igreja, os crentes verdadeiros sabem
que não podem viver desigrejados, que não podem viver afastados da igreja, que não podem viver longe dessa comunhão, que não podem viver longe, né, desses ensinamentos da palavra de Deus. Eu sei que, de certa forma, o culto em si, ele é chato. Sermão, como nós fazemos, não atrai, né, pessoas. Essa semana passada me mandaram um vídeo de uma igreja, né, que levou um robô para o culto. Não sei se alguém viu isso, mas entra aí na internet e vê lá, o cara que levou o robô, e diz que o robô foi convertido, porque tem alguns vídeos do robô correndo atrás de pessoas, querendo atacar animais, e o robô estava lá agora, dando testemunho de Jesus. E aí esse vídeo foi mandado para um outro pastor chamado Iago Martins, que ele avaliza num programa Dois Dedos de Teologia, né? E o pastor, o líder da igreja, diz assim: só na nossa igreja tem isso. Aí o outro lá disse: graças a Deus, que só na igreja dele que tem isso. Por quê? Porque a coisa está feia, né? O culto, de certa forma, ele foi transformado em entretenimento. As pessoas vêm ao templo para serem alegradas, as pessoas vêm ao templo para serem satisfeitas nas suas ansiedades e nas suas ideias. Mas o culto, como modelo bíblico, de fato, ele tem essa característica assim muito tradicional, se algo assim muito, de certa forma, que as pessoas não concordam. Mas olhando para o texto de 1 Tessalonicenses 5, eu creio ser possível chegarmos a uma conclusão aceitável, entender o porquê que as pessoas estão se afastando da igreja e como tomarmos conta para que isso não aconteça conosco. Primeira coisa a entender é que a igreja ela tem uma missão, ela tem uma tarefa, que começa com o crer. Depois de crer, a igreja tem que viver, e depois de viver, ela tem que anunciar o Evangelho. Essa tarefa, ela é a continuação do ministério de Jesus Cristo. Passado aos apóstolos, a igreja, ela é edificada sobre, né, esse fundamento dos apóstolos, e Deus vem trazer para nós, por meio do apóstolo Paulo, a informação de que aprove a ele. Essa palavra aprove significa ele decidiu. Então, que Deus decidiu, aprove a ele salvar os eleitos, os crentes, pela loucura o quê? Da pregação. Nós vimos hoje pela manhã essa questão da loucura, né? Um pouquinho. Então, aprove a Deus. Então, se aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, de nada vai adiantar a gente botar robô aqui, botar, né? A não ser, aliás, eu não sei se vocês prestaram atenção, que as coisas, eles trazem a lume, e depois começa a cair de moda. Cadê as menininhas novas né? Aí alguém me disse: pastor, isso é dança profética. Irmão, mas que tipo de profecia uma dança traz? Ou seja, esse povo precisa pensar mais. Nós somos uma geração que parece que desaprendeu a pensar. Então existe uma tarefa que é da igreja, que é a continuação do ministério de Jesus e dado aos apóstolos. Então aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É dever da igreja pregar o Evangelho. O que tem que acontecer aqui, como tema central, como ponto central do culto, é a pregação. Então Jesus, ele veio para remir, ou seja, libertar um grupo escolhido na eternidade. Falei, nós vimos hoje isso pela manhã. A salvação é algo que vem na eternidade. E Jesus morre por estes escolhidos. E o texto de Paulo vai dizer que Jesus veio, né, para morrer por esses escolhidos e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então a morte de Cristo, ela não veio nos purificar para que continuássemos no mundo vivendo da forma como nós bem entendemos e agora lá salvos e perdoados. Não, ele veio nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo que é dele. Irmãos, nós nunca deixamos de ser escravos. Primeiro nós nascemos como escravos do pecado, aí Deus nos resgatou,
Cristo foi e pagou uma dívida por nós. E quando alguém paga uma dívida por nós, nós ficamos o quê? Devendo para quem? Para quem pagou. Então Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, versos 21 e 22, vai dizer que por causa do pagamento dessa dívida, nós nos tornamos escravos de Cristo. Nós somos servos do Senhor. A palavra servo aqui é escravo, vem desse sentido diaconal, de alguém que serve de maneira livre. Então, dentre estas boas obras, que Jesus disse, que veio purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, dentre essas boas obras, encontra-se duas tarefas básicas. Primeiro, adorar a Deus, e o segundo é pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho da graça, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a igreja possui essas duas tarefas fundamentais para a sua existência e para a sua realização. Para que eu e você vivamos como crentes, para que eu e você continuemos ligados à videira verdadeira, nós temos que fazer essas duas coisas: adorar a Deus em espírito e em verdade, e testemunhar e pregar o Evangelho da graça. Isso é papel da igreja. Mas o texto de Paulo traz mais alguma coisa. Para que essa adoração ela seja verdadeira, ela tem que ser em espírito e em verdade. E para que o culto seja autêntico e verdadeiro, conforme a Bíblia, você precisa congregar. Ele também deve ser prestado numa congregação. E para que a gente entenda melhor isso, a palavra igreja, que ela é usada por Jesus no Evangelho de Mateus, essa palavra ela não foi criada por Jesus, ela não foi inventada por Jesus. Essa palavra já existia na língua grega, já vem do grego antigo, e a palavra igreja deriva de uma palavra chamada eclésia ou eclesia, para alguns. Mas essa palavra eclésia, ela tem o sentido de uma reunião, de uma assembleia que se reúne para tratar de determinadas situações. Na Grécia Antiga, essa palavra era usada para reunião política e para decidir algumas questões da sociedade em geral. Então, é como se Jesus emprestasse essa palavra para poder trazer para nós e dizer: olha, edificarei a minha eclésia, ou seja, a minha igreja, e é lá que vocês vão se reunir como igreja. E eu sei que a maioria das igrejas começam nas casas, mas essas casas, de certa forma, elas se tornaram problemáticas. E aqui é um exemplo muito claro. Quando eu comecei esse trabalho aqui em Cidade de Deus, quando eu comecei a vir para cá, eu vim para cá sozinho. E aqui eu encontrava uma mulher chamada Dorothy, que foi quem me trouxe para cá para abrir esse trabalho. Aqui parecia Serra Pelada, era gente entrando com enxada, com palha, aquela multidão de gente, um negócio absurdo. E eu confesso a vocês que o primeiro dia que eu entrei aqui, eu fiquei com medo. Aquele monte de gente, ninguém se conhecia, e esse terreno aqui é meu, e era nego invadindo terra, e era nego derrubando árvore, um fumaceiro, queimada para tudo quanto era lado. E eu perguntei: Senhor, será que é aqui que o Senhor quer que eu venha para cá abrir um trabalho aqui? Aí a Dorothy me disse: vamos começar aqui na puxada da casa do Salomão. E começou assim o trabalho. O problema é que às vezes o Salomão brigava com a mulher dele. O problema é que às vezes o Salomão saía e a gente ficava do lado de fora, sem assistência, não tinha água, Então a igreja nas casas, ela é de certa forma problemática. Seria muito interessante que nós pegássemos o grupo aqui e levássemos lá para a casa da Mônica, porque lá é uma casa completa. Teria pizza, teria um lanche, refrigerante, sorvete, picolé. Depois, o problema é que todo mundo vai embora e ia ficar para ela limpar depois. No terceiro culto, a Mônica ia excluir todo mundo da igreja. Não aguenta mais. Então, para justamente resolver esses problemas, é que a igreja ela é levada a se reunir num templo. E o templo tem essa característica aqui, que copia o templo do Antigo Testamento, as antigas sinagogas. Então a igreja, ela deriva dessa palavra, essa congregação, aonde ela se reúne
Eclésia significa uma assembleia pública, e a Bíblia denomina de igreja a assembleia dos santos, a reunião dos santos. E Paulo, ele diz que ele foi chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Pedro diz que Deus nos chamou para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, a igreja ela é chamada do mundo para vir para essa videira, para esse grupo, para essa assembleia. E aí Hebreus capítulo 10, que os irmãos conhecem, lembra? De Hebreus capítulo 10, versículo 25, tem uma parte aí que todos nós conhecemos, lembra? Não deixemos não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. E o resto? Talvez o grande problema da igreja e dos desigrejados seja que eles ainda não entenderam o restante do versículo. Então abra sua Bíblia e veja o que diz Hebreus 10, 25. Ele vai dizer: não deixe de congregar, como é costume de alguns. Além do alerta do perigo de abandonar a congregação, o autor da carta aos Hebreus, ele vai mais longe. Ele diz: antes façamos o quê? Admoestações. Então parece que aqui está o cerne da questão. Por que as pessoas abandonam a igreja? Por que nós temos esse grande número de desigrejados? É porque as pessoas entenderam que devem se congregar e que não devem abandonar a congregação, mas eles não fizeram as admoestações necessárias para que eles permanecessem nessa congregação, e com isso acabaram saindo. O texto então de Hebreus 10, 25 possui duas afirmações muito fortes. A primeira é: não deixem de congregar. Por que não deixar de congregar? Porque a fé, ela não é vivida de forma solitária, irmão. Um dia eu estava conversando com um desses rapazes, né, amigo meu, que diz que ele é a igreja, ele não precisa ir a uma igreja. Aí eu perguntei para ele: e você ceia? Como é que você consegue fazer a ceia sozinho? Eu gostaria que você me ensinasse. Eu, como pastor, não aprendi a ceiar sozinho, porque nem Jesus conseguiu ceiar sozinho, porque ele tem um grupo para ceiar com ele. Então a fé, a vida cristã, ela não é vivida de forma isolada, mas ela é vivida em comunidade. O costume de alguns era se afastar, era se isolar, e isso enfraquecia a fé e a vida espiritual da igreja. Entenda isso. Todas as vezes que você se afasta, todas as vezes que alguém se afasta, além de você esfriar, e aí os teólogos trazem para nós aquela ideia, nos trazem as ilustrações do carvão, quando ele está no meio da brasa. Se você tirar ele dali, o que ele faz? Ele apaga. Então essa é a ideia. Ele diz: olha, ninguém pode viver a vida espiritual dessa forma. Por quê? Porque vai se apagar, ele vai esfriar, ele vai, de certa forma, continuar distante, gélido, e aí ele vai começar a entender que a igreja não faz nenhum sentido para ele. Essa é a primeira advertência. E antes que isso aconteça, a Bíblia diz: olha, façam algo simples e significativo, façam admoestações. Admoestar, agora preste atenção, admoestar é provocar, no sentido de levar a igreja para algum lugar. Significa estimular, animar, incentivar uns aos outros. Notem que é muito comum nós sempre esperarmos receber, mas tem um princípio que o apóstolo Paulo vai dizer para nós, que vem do Senhor Jesus Cristo: mais bem-aventurado é dado que receber. Então o problema é que nós estamos sempre olhando o que? Para nós. Nós somos a geração do eu. O meu eu fere,
as minhas emoções me atrapalham, o meu eu é o problema da minha vida. Então, ser crente tem a ver com congregar, tem a ver com uma relação que desafia o outro a ser melhor. É um incentivando o outro, é um animando o outro. É dever de todos cobrar, é dever de todos desafiar, é dever de todos estimular uns aos outros. Mas às vezes alguns irmãos acabam se afastando da igreja, e aí tem um pastor que fica dizendo que alguns irmãos estão desviados, né? Graças a Deus que a Maria Rodrigues está ali, senão o pastor já ia dizer que ela estava desviada, né? E a gente não pega o telefone, não desafia, não sabe, não cobra, não chama atenção, a gente simplesmente deixa para lá. E daqui a pouco você vê uma brasa que antes era viva, apagada. Por quê? Porque não fez admoestações, porque não incentivou a ninguém. E quando você não faz, se você só espera receber, normalmente você vai se isolar. Por isso que é dever de todos cobrar, desafiar uns aos outros a prática das boas obras. Isso é mais do que vir à igreja. Irmãos, quando eu olho, vejo essas coisas, parece que tem muito crente desigrejado sentado no banco da igreja. Porque para nós, né, passou essa ideia que via a igreja a gente vem, cultua, canta, né? Faz essas coisas, coloca robô na frente e tal, ouve a palavra e vai embora para casa. Não. Ser igreja é mais do que isso. Conheço uma música que diz, né? É eterna, né? Infinita, inquebrável. Lembra? Aliança, né? Ser igreja é o que? Corpo vivo. Então, a maneira como você é crente, como você vive, como você serve a Deus, deve ser um exemplo para os demais membros. Vocês imaginem se eu fosse relapso, né, com os trabalhos, com as questões na igreja. A maioria diz, olha, se o pastor é assim, imagine o resto. Se a liderança não faz, por que eu vou fazer? Né? Se o irmão A, a irmã B não está nem aí, por que eu vou fazer? Por que eu vou cantar? Por que eu vou participar? Então, fazer admoestações faz parte da nossa função sacerdotal. Lembra? Todos nós somos sacerdotes aqui dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. É receber, mas também é dar. Assim como eu espero ser aceito, ser amado, ser servido, eu devo também fazer o mesmo. Eu lembro de que algum tempo atrás passou uma irmã por aqui, que na mente dela, ela era a privilegiada do grupo, ela tinha que ser servida primeiro, a família dela tinha que comer do melhor, a família dela tinha que passar primeiro, tinha que ser os dela, depois os demais. E um dia eu conversei com ela, olha, isso não é igreja, a senhora não está entendendo, né, qual é a função aqui no corpo. E aí todas as vezes que havia um desagravo aqui, um probleminha com ela se afastava, passava mesmo, e eu ia lá e conversava, e depois ela voltava, e ficava aqui aquela alegria, e trazia o povo de volta e tal, e depois probleminha no meio da igreja, desaparecia de novo, até que um dia eu fui lá e disse, irmão, não precisa ir mais não, não vá mais não, procure um lugar onde a senhora não brigue com ninguém, procure um lugar onde a senhora seja servida na frente dos demais, onde a senhora seja mais amada que os outros, porque parece que aqui na IBBCD não vai dar certo. Então, fazer admoestações significa exercer esse sacerdócio cristão, animar os outros, desafiar, cobrar, estar junto, né? E significa ser instrumento de Deus para ânimo da igreja. Então não é só deixar de congregar, não é só vir à igreja, mas é um estado de verdadeiramente amar uns aos outros, animar uns aos outros, incentivar uns aos outros. E é por isso que o texto base, né, de 1 Tessalonicenses 5, ele diz, olha, Deus não nos destinou para ira,
Ele está falando da eclésia, ele está falando da igreja, ele está falando dos crentes. Ele está dizendo que os crentes, eles foram destinados para a salvação, não foram destinados para a ira, mas eles foram destinados para alcançar essa graça de Deus que está em Cristo, por meio de nosso Senhor. Paulo está dizendo que você foi escolhido, que você foi predestinado para salvação, que Cristo morreu por você, para que você, vivendo com Ele, exorte, ensine, anime, edifique os outros. Guardadas as devidas proporções, eu acho muito interessante essa reunião de grupo, que o pessoal se reúne para estudar as Escrituras, mas eu sempre digo que seria bom que tivesse alguém com maturidade, alguém com conhecimento bíblico, para poder estar assessorando esses irmãos, porque vocês imaginem uma meia dúzia que não tem muito conhecimento bíblico. Aí hoje em dia é fácil, eu vejo as pessoas dizendo: olha, vai na internet, copia lá e pega lá e traz. Aí a pessoa vai lá na internet, copia, traz um negócio lá, e ela não sabe se é verdade, ela não sabe se realmente é uma doutrina correta, um princípio teológico verdadeiro. E aí daqui a pouco o grupo está praticando, né? Nós já tivemos experiências aqui não muito agradáveis no passado. Então às vezes eu fico pensando, será que nós recebemos pouco aqui, em termos de doutrina, em termos de ensino, na quinta-feira? Irmãos, eu garanto que se eu botar qualquer um de vocês sentado ao lado de qualquer membro de uma outra igreja aí, vocês vão dar show em termos de conhecimento bíblico e teológico. Eu não vou longe. Nós tínhamos, quando nós íamos, a nossa igreja daqui já, no início, né, nós íamos para os retiros na ilha lá, Tucumã lá, nós tínhamos reuniões com os batistas bíblicos. A igreja aqui ganhava todos os concursos. Tem até um troféu ali atrás, uma vez que nós trouxemos, acho que deve estar ali, eu vi ele pintado por ali, mas tem um troféu ali, a igreja ganhou, em termos de conhecimento. Então, será que nós recebemos tão pouco assim, que não dá para praticar? Então a igreja, ela é a sociedade dos cristãos, aonde se pratica um ajuntamento especial. Por que disso? Porque em Hebreus 10, 25, ele diz: olha, não deixem de congregar. E o sentido aqui dessa congregação é uma palavra grega que se chama epsinagogue. Na realidade, são duas palavras. Essa mesma palavra, ela é encontrada em 2 Tessalonicenses 2:1, quando Paulo vai falar do arrebatamento, quando ele vai dizer que o arrebatamento vai ser uma reunião com Cristo, vai ser uma epsinagogue. E o que é uma epsinagogue? Duas palavras. Ep é algo que vem de cima, que é de cima, e sinagogue tem a ver com essa reunião. Então, para a gente entender o que a Bíblia está dizendo, não deixando de congregar, ele diz: olha, não deixem de se reunir, porque essa reunião que vocês estão fazendo é uma reunião do alto, não é uma reunião social, é diferente da eclésia, não é uma reunião política, é uma reunião dos santos, daqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo. É uma reunião espiritual, porque faz parte daqueles que são habitados pelo Espírito Santo, é algo especial. Então Paulo diz: olha, com relação à nossa reunião com Ele, no dia do arrebatamento, Cristo vai ficar nos ares e a igreja vai subir e vai se reunir com Ele nos ares, e depois desce. Então Paulo está falando da reunião dos santos. É diferente de uma reunião comum, é diferente de uma reunião qualquer. O culto tem essa característica. A reunião da igreja para o culto é uma reunião do alto, é a reunião dos filhos de Deus, a reunião daqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, é a reunião dos eleitos, daqueles que foram destinados para a salvação. É uma reunião com o objetivo de animar, de incentivar, de corrigir e de motivar uns aos outros. A vida cristã, irmão, ela exige apoio mútuo. A exortação e a correção é sinal de amor fraternal. Quando eu vejo um irmão caído, um irmão passando necessidade, eu simplesmente deixo, não ligo,
eu estou dando uma, né, de mau samaritano, porque o bom samaritano é aquele que vai lá e levanta o caído, é aquele que trata das feridas, é aquele que cuida, é aquele que se sacrifica para o bem-estar. Então, vamos colocar um acabamento aqui, vamos partir para a conclusão. Não deixar a congregação refere-se à igreja local, onde a fé ela é vivida, ela é exercida, ela é fortalecida, ela é testificada, ela é compartilhada. Nós compartilhamos da alegria, do prazer, da comunhão uns com os outros. Deixa eu chamar a sua atenção. Significa que quando a gente entrasse por essa porta ou por aquela outra porta ali, a gente viesse com um sorriso nos lábios, com alegria no coração, para servir ao Senhor. E nós viéssemos para cá dispostos a amar uns aos outros, incentivar uns aos outros, desafiar uns aos outros a sermos crentes melhores. Mas não, nós vivemos uma geração que parece que essa geração fantamorango vive caindo pelas tabelas. É gente cansada, gente abrindo a boca, gente se arrastando, gente que não consegue ajudar uns aos outros, gente que está sempre esperando alguma coisa, uma botija de gás do governo. Triste isso. Então, a igreja diz: olha, vocês devem se reunir com alegria. Alegrei, me disseram quando trouxeram o robô para a igreja. Não, irmão, é para sair de casa já alegre, feliz. Por quê? Porque nós vamos para uma reunião especial, nós vamos para uma epissinagoga. Nós não somos melhores do que ninguém. Deus morreu por nós em Cristo Jesus, o sangue foi derramado por nós, mesmo sangue, não tem uma gota a mais nem por mim nem por ninguém. Isso deve valorizar, isso deve nos fazer amar uns aos outros. Não deixem de congregar. Por quê? Porque antes vocês viviam a vida lá fora. Irmãos, às vezes eu fico pensando, né? E quando às vezes o pregador começa a passar dos 40 minutos, ele começa a olhar para o relógio dali, né? Em determinadas situações. Mas quando nós estávamos no mundo, participava a noite todinha numa festa. Às vezes eu venho mais cedo para cá no domingo, e quando eu venho cedinho para preparar o café para vocês, né? O que mais eu vejo é a mulher com sandália na mão, andando a pé. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso, mas o povo vira à noite, mas na igreja não. A gente sempre chega aqui cansado, se arrastando, né? Tem sempre um problema para ser vivido, e eu entendo que todo mundo é um problema, tem um ou precisa de um, mas, né, isso não deve nos abater. Vocês imaginem, Jesus dissesse assim para nós: olha, nós vamos dar uma volta lá pelo lado de Cafarnaum, e depois nós vamos até Tiro. Quantos dias andando? Não tinha trem, não tinha ônibus, não tinha Uber. Se fosse a maioria de nós, eu ia dizer: Senhor, anda tudo isso, para quê? Então, não deixem congregar. Vamos entender o que é a igreja local. Segundo, não abandonar a reunião, mostrar compromisso com Cristo e com os irmãos, porque todos os dias que nós estamos vivendo são dias maus, os dias estão se aproximando. Não se preocupe, vai chegar não vai demorar muito. Vai acabar essa canseira, vai acabar esse sono, vai acabar essa correria, vai acabar essa moleza. Você vai estar na glória com o Senhor, não vai demorar muito. E se estiver demorando, fala comigo, que eu tenho um pastor amigo meu chamado Rosivaldo, que ele ora, o cara morre rápido. Há de mostrar uns aos outros, é o que diz a Bíblia. É responsabilidade de todos encorajar, corrigir e estimular a fé e as boas obras. Isso requer, irmãos, humildade de ambas as partes. No dia que alguém ligar para você e dizer: irmão, por que você não está vindo para a igreja? O que está acontecendo? Irmão, está enfraquecido. Não, irmão, não deixe que essa doença lhe derrube.
Seja forte, venha para cá, tenha humildade para entender isso, que alguém o quê? Incentivando você, cobrando você, admoestando. Essa pessoa não está fazendo uma cobrança no sentido crítico, está fazendo uma cobrança no sentido bíblico. É bíblico isso, é dever nosso. Por que que as pessoas se afastam da igreja? Porque não há admoestação, porque não há cuidado, não há amor fraternal uns aos outros. E aí Hebreus 10, 25 diz aos desigrejados: é necessário humildade, tanto de quem cobra, de quem está sendo cobrado. Humildade para cobrar, cobra com humildade, humildade para receber a cobrança, para poder responder positivamente. Hebreus 10, 25 diz que a fé cristã, ela não é vivida isoladamente, mas em congregação, e que ser crente é ser responsável por encorajar, animar, a levar os irmãos a perseverarem na fé, é ser também perseverante na fé, é ser firme como uma rocha inabalável. Essa nossa relação com Deus, Ele nos prepara, Ele nos dá os fatores, tudo aquilo que é essencial para manter a unidade espiritual da igreja. Lembra? Num cântico que o coral cantou há bem pouco tempo: quem somos nós? Pessoal do coral, quem somos nós neste mundo? O quê? Esqueceram? Quem somos nós? Hã? O que mais? Fala alto. E que padrão temos? Que padrão nós temos que seguir? Do mundo? Das falsas igrejas? Não, padrão para seguir é o padrão o quê? Bíblico. Irmãos, que Deus nos abençoe. A gente aprenda essa questão. Nós entendíamos muito facilmente a primeira parte do versículo, não deixando de congregar. Mas por que as pessoas se afastam da igreja? Por que há esse monte de desigrejado aí? Por que a gente é decepcionada com a igreja? Porque faltou amor, faltou cuidado, faltou admoestação. E isso não é dever só do pastor e da liderança, isso é dever de todos os irmãos, isso é dever da igreja, isso é dever do sacerdócio cristão. Que assim nos faça o Senhor para a glória do seu nome.